Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Um feliz Dia das Mães para as mamães. Não falei no outro vídeo, acabei me esquecendo. Eu sou um pouco relapso com datas. Me perdoe, viu, mamães? Mas que eu tenho certeza que Jesus providenciou um dia bem abençoado para vocês. Feliz Dia das Mães, esse é o desejo do meu coração. Que os filhos de vocês e as filhas de vocês sejam motivo de muita alegria ao coração de cada uma. Vocês merecem, guerreiras do Senhor Jesus. E que o Senhor possa vir falar conosco hoje, por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Olha, a palavra que é poderosa para transformar corações, palavra que é poderosa para despertar-nos do sono, da indolência, a palavra que é poderosa para nos levar ao caminho aonde nós mergulhamos, no oceano de amor, que é a palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos para a nossa conversa? E o texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o pastor e teólogo João, capítulo 6, a partir do verso 66 em diante. Diz assim: Neste momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu quero repetir: somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Glória a Deus, irmãos, por essa palavra. Irmãos, isso aconteceu logo depois de alguns discípulos terem abandonado o Senhor Jesus por causa de algumas palavras que ele declarou, como, por exemplo, quem resolvesse em seu coração ser discípulo dele, deveria comer do corpo e beber do sangue dele. E o que teoricamente representa? Eu quero ler isso em um versículo que está no versículo de João, capítulo 6, versículo 56. Quero ler com vocês para nós darmos introdução àquilo que vai ser a ministração. Fala assim: Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do meu Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Viverá por um propósito. Viverá pela causa de Jesus. E Jesus Cristo, irmãos, tem muitas pessoas que têm várias formas de ver ele. Tem pessoas que veem ele como um Jesus religioso, como se fosse uma experiência escapista no culto de domingo, como se o resto da semana fosse tudo bem porque nós levantamos a mão, oramos e louvamos do culto. Eu gosto de uma frase de Tiago Brunet que fala que não é o nosso louvor no culto de domingo que nos salva, mas sim a oração matinal dia a dia que nós fazemos, dia após dia, que nos leva justamente a um lugar de intimidade com ele. É no quarto de oração, é no secreto, é quem nós somos em secreto que é revelado justamente aquilo que o Senhor fará por nós. E essa palavra os discípulos julgaram como muito dura. Eles falam que foram muito duros. Quem poderá segui-lo? Eles perguntam dessa forma. E começa aqui justamente onde eu li, porque muitos abandonaram. E eu quero fazer as aplicações pertinentes a nós. Fala assim: nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Meu irmão, quando a verdade vier à tona, quando a verdade for revelada, muitos te abandonarão, muitos te deixarão. Você sentirá a rejeição na pele. E não se engane a esse respeito, isso acontecerá. As pessoas procuram Jesus Cristo, como eu falei, muitos de várias formas, muitos querem uma bênção, muitos querem viver a promessa, mas de fato não querem enfrentar a dificuldade. E quando o Senhor Jesus fala para nós que no mundo nós teremos aflições, eu creio nisso de fato como uma promessa. E é a nossa fé que nos fará vencer em meio à dificuldade, a nossa fé no Filho de Deus. E a postura, ela deve ser a mesma. A postura deve ser do lado da verdade, do lado do propósito, do lado da causa de Jesus. Jesus tem uma causa. E ele é muito mais, meus irmãos, do que uma experiência, que um Jesus religioso, um Jesus histórico, como muitos o percebem. O cristianismo é um estilo de vida. Quando ele nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade, ele nos está chamando a um estilo de vida, a um estilo que vai promulgar, ou seja, que vai proclamar a vida de Cristo em nós.
Quero ler com vocês 1 João capítulo 3, versículo 18. Olha o que fala. Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-la realmente e mostrar isso pelas nossas ações. E quando chegar o momento de mostrar o amor a Cristo, irmão, isso vai ser revelado no amor às pessoas, às nossas atitudes. Eu falei num vídeo curto e vou repetir aqui. Uma das minhas orações mais frequentes é que as pessoas vejam em mim, quando as minhas atitudes revelarem, não o quanto eu falo com Deus, mas sim o quanto Ele fala comigo e o quanto eu sou capaz de obedecer. E creio que essa também é a vontade dos irmãos, não é verdade? Que nas atitudes se revelem, nas atitudes diante da luz. Vamos lá? Versículo 67 diz: Então Jesus se voltou para os 12. Quem eram os 12? Os apóstolos. E perguntou: Vocês também vão embora? Jesus olhou e mandou na lata: Irmão, vocês também vão embora? Se quiser pode ir. Irmão, não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder. Às vezes, na caminhada, vai ser necessário perder para ganhar. Às vezes vai ser necessário cair para aprender a se levantar. Às vezes vai ser necessário mostrar a nossa fraqueza para que então o poder dele se aperfeiçoe em nós. Então não tenha medo de perder. Quem tem medo de perder, já perdeu. Eu vejo que a dependência emocional é um mal muito grande, principalmente no meio das relações. E aqui eu não vou colocar só relações entre homem e mulher, não, todas as relações. Muitas vezes temos medo de perder os nossos filhos e deixamos de ser pais, deixamos de ser comandados por eles, porque temos medo de perder o amor deles. Isso vale para as relações de amor. O homem foi chamado para comandar a casa, e hoje tem homens muito efeminados, e quando eu falo aqui não falo de homossexualismo, eu falo que deixam a mulher assumir o controle da casa e da direção que ela deve se tornar, e isso é desagradável ao olho de Deus, e sucumbem à vontade das suas esposas. Muitas vezes teremos sim que perder e fazer a vontade dela, mas de acordo com a vontade daquilo que Deus tem para a vida. Então quem tem medo de perder, já perdeu. Quem tem medo de perder, já de fato já perdeu. Quero ler com vocês um versículo que fala sobre isso. Palavras do próprio Senhor Jesus está em Mateus capítulo 16, versículo 25. Irmão, saiba que um grande inimigo da nossa fé, além da razão, é o medo. Olha o que a palavra fala. Porque todo aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la novamente. O que o Senhor Jesus está falando? Que aquele que agir na força do próprio braço, tentando salvar a si mesmo, já perdeu, irmão. Então o medo de tocar nos impede de abraçar. O medo de confrontar nos impede de avançar. O medo de amar nos impede de viver. E o medo de perder nos impede de ganhar verdadeiramente. Então não tenha medo de perder, irmão. Vocês também querem ir embora? Que vão, irmão. E olha, sempre terá pessoas como Simão Pedro na nossa vida, não é verdade? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Simão é aquele que teve revelação, não obstante ele foi escolhido como líder da igreja. E vamos dizer, aquele que seria aquele que lideraria os apóstolos de Cristo, aquele que lideraria os 12. Por quê? Irmão, porque ele sempre se colocava à frente. Para onde iremos nós? Ele teve a revelação de quem Deus é. Ele teve a revelação de quem era Jesus. Ele teve a revelação do seu propósito. Ele sabia de fato quem era Jesus. Em Mateus capítulo 16 ele recebe as chaves do reino por esse motivo. Tudo que ligardes no céu será ligado. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E aqui, irmão, vamos fazer uma ressalva. É ligar e desligar. Às vezes nós vamos precisar ligar e às vezes nós vamos precisar desligar algumas coisas. Mas uma coisa nós devemos ter no nosso coração, irmão. Esteja sempre determinado a vencer. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Esteja sempre determinado a vencer. Esteja sempre determinado a vencer, irmão. Sabe, não importa qual seja a dificuldade, não importa se no meio do caminho pessoas te abandonaram, não importa se no meio do caminho
pessoas te rejeitaram, não importa se no meio do caminho pessoas te deixaram, porque não suportaram a verdade que você carrega, a semente que você plantou. Esteja determinado a agradar a Deus, esteja determinado a, de fato, a vencer com a fé que você tem em Jesus Cristo. Quero ler com vocês 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: a palavra do Senhor Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Eu quero repetir porque eu creio que essa mensagem ela está normalmente nesse momento encontrando corações que precisam de um recomeço, precisam de nascer de novo, precisam abandonar uma velha vida, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa mensagem ela entra direto nas pessoas que agiram com a própria mão até o dia de hoje, mas que estão determinados a vencer, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa mensagem ela assume a forma no coração de pessoas que no meio do caminho encontraram rejeição, decepção e frustração, porque agiram na força do braço, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé que nos motiva a sonhar. É a nossa fé que nos leva além da dificuldade. É a nossa fé que nos faz vencer os problemas e eles ficarem para trás. É a nossa fé que nos leva ao confronto. Nossa fé é a fé no Filho de Deus. E olha o que Pedro fala: nós cremos e sabemos que o Senhor é santo de Deus. Isso dava a segurança para Pedro de manter a postura, e a postura ela é a mesma e permanecerá. Nós não somos como os covardes que desertaram por causa da provação, que desertaram por causa da dor, que desertaram por causa da angústia, que desertaram porque tinha uma cruz. Nós não. Essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Já te foi revelada a palavra, irmão. O Senhor é o Santo de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então já te foi revelada a palavra. O que Deus te falou lá no começo, irmão? O que Deus te falou lá no começo, meu irmão? O que Deus te mostrou em sonhos? O que Deus te mostrou que aconteceria? Confie no Senhor de todo o seu coração. Eu quero repetir: confie no Senhor de todo o seu coração. Eu quero ler 4 versículos que está no Salmo 33, que fala bastante ao meu coração. Salmos 33, versículo 16 diz assim, ó. Olha o que fala essa palavra. Ela é bastante forte. Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da sua força. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. E como tem faltado nesses últimos dias essa palavra temor ao Senhor, respeito e reverência a Ele. E não um medo, não aquilo que aprisiona, aquilo que nós temos medo de, que nós, tentamos nos esconder, se bem que jamais podemos nos esconder dos olhos dele. Ele mostra tudo e revela tudo. Ele revela toda a verdade. Agora ele fala assim: é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Quem é você, irmão? Quem é você, minha irmã, no tempo da angústia? Quem é você? Para onde iremos nós, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Nem só de pão um homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, e tudo aquilo que nós temos vivido e tudo aquilo que nós vimos, que dói e que machuca o nosso coração, passará. Mas a palavra do Senhor, essa permanecerá. Olha, no versículo 70, depois da declaração de Pedro, olha o que Jesus diz. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12,
mas um de vocês é um diabo. É um diabo. E o que a palavra diabo significa? Adversário. Não está falando que é o diabo, está falando que é um diabo. Foi dominado pelo diabo. O que o Senhor Jesus está falando? Que no caminho, mesmo depois de nós termos aceitado a rejeição, o abandono, a negação, ainda encontraremos a traição. E a traição nunca vem de quem está perto. Agora o Senhor Jesus fala, eu escolhi vocês 12. Foi Ele que escolheu. E a gente escolhe, irmão, amar. A gente escolhe ser quem a gente quer ser. É uma escolha. O diabo oferece os pratos e aqui volta ao começo da caminhada, porque muitos discípulos abandonaram. Então não adianta eu levantar as mãos para o céu, orar no culto e louvar o Senhor Deus Todo-Poderoso e dizer com toda convicção, em um momento de emoção profunda, seja feita em mim a tua vontade, porque a emoção, ela é só um rascunho, então esfria o coração. Eu quero repetir, então esfria o coração, porque é no momento da prova, e o diabo, ele não brinca de ser diabo. Jesus continuaria carregando a sua cruz, mesmo sendo traído. E o diabo, ele não brinca de ser diabo, irmão. Eu quero repetir, o diabo, ele não brinca de ser diabo. 1 de Pedro 5,8 fala que o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragá-lo. Procurando a quem possa tragá-lo. E quem ele traga, irmãos? Aqueles que fogem do propósito, aqueles que abandonam a fé, os que não nasceram de novo. Irmão, no céu não vai entrar pessoas que ficaram tristes porque tiveram um momento ruim. Vai entrar pessoas que nasceram do Espírito. Essa é uma verdade bíblica. Nós devemos andar por fé e não por vista. Essa palavra de 1 de Pedro, olha, a palavra fala que ele procura rugindo, ou seja, conversando. E o rugido do leão, ele pode ser às vezes encantador, não é verdade? Procurando alguém quem possa devorar. E ele se alimenta de quê, meu irmão? Da nossa carnalidade, dos nossos desejos, que se manifestam principalmente nos momentos de dor, nos momentos de confronto. Então mantenha a postura, mesmo que seja traído. Jesus escolheu os 12. Judas, sabe, ele andou com Jesus, ele pregou a palavra, ele talvez disse em algum momento, Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Chegou até a expulsar demônios, teve toda a chance, porque o Deus amou ele no mais profundo, no seu pior momento, mas ele mesmo assim escolheu seguir o caminho. E isso é uma dúvida, é algo que vem ao nosso coração, que mesmo que nós tenhamos alcançado a salvação, se ainda sucumbirmos aos desejos da nossa carne, pela dificuldade, nos curvarmos à dor, poderemos perder a salvação. E a palavra fala, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, que mais tarde o trairia. E ele vem falar justamente da traição. E aqui eu quero incentivar vocês, irmão, porque o problema não está em Pedro, não está. Ele se relacionou Pedro e Judas. Pedro reflete a igreja fiel. E Pedro era cheio de problema. O problema não está em Pedro, que é explosivo, que tem até pecados, que até mente. Não está nele. O problema está em Judas, que abraça e beija no rosto. Agora, quando você se sentir pressionado e sozinho, tenha muito calma, meu irmão. Tenha muita calma, meu irmão. Esse somente é o teu processo de restauração. Continue plantando a semente do bem. Continue plantando a semente que o Senhor colocou em tuas mãos. Continue espalhando a semente da palavra que Ele colocou em teu coração. Essa semente ela é poderosa para salvar você e os seus. Em Romanos 12, versículo 21, fala muito daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. E eu quero terminar com Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz que se nós não cansarmos de fazer o bem, no tempo certo, nós teremos colheitas de bênção. E eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, quero profetizar sobre a sua vida, minha irmã, que Deus enviará do alto céus chuva de bênção. Estejam vigilantes e sóbrios, porque o Senhor Deus enviará as chuvas de bênção, e no tempo certo você terá arado a terra,
e ela estará pronta para receber a força sobrenatural que vem do céu. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.